Olá, você que acompanha o GO em Foco, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho. Hoje é dia de GO em Foco Entrevista e eu vou entrevistar o médico Dr. Endrigo Viana. Vamos falar sobre os problemas que acometem a saúde das pessoas nesta época do ano. É agora. GO em Foco Entrevista. Oferecimento Hospital Olavo Schermer. Há 49 anos, cuidando de sua família. Estamos de volta, GO em Foco Entrevista. Comigo aqui o Dr. Endrigo Viana. Tudo bem? É um prazer tê-lo em nosso programa. Obrigado, Marcos. Boa tarde. Esse tema que você escolheu é muito importante porque, atualmente, nesse mês que nós estamos, é o mês do inverno, o mês que aumenta o frio, aumenta as doenças, principalmente respiratórias. A gente tem que dar uma atenção especial, Marcos, na questão das crianças e dos idosos. Criança, como tem a imunidade ainda não formada totalmente, elas geralmente são mais sensíveis. E os idosos também, por já terem idade avançada. Nessa época do ano, aumenta a incidência de várias doenças. Por exemplo, amigdalite, que é a infecção das amígdalas, sinusite, que é a inflamação dos seios da face, que é da fronte, parte da cabeça, devido ao frio. Então, tudo predispõe a ter mais doenças. O frio predispõe a ter mais doenças. Rinite também, que é uma alergia que aumenta nessa época do ano. E a gente tem que fazer várias coisas. Uma delas é, se caso puder, evitar aglomerações, lugares onde estão muitas pessoas juntas. Mas nesse período agora, nós temos as festas juninas, tem muita festa de rodeio também aí na região, e as festas juninas, quer dizer, tudo cheio de gente. Como é que, nesse momento aí, como é que as pessoas devem fazer? Marcos, aí nesse caso, assim, tem outras formas de prevenção. Por exemplo, se a gente percebe que tem uma pessoa que está espirrando, suponhamos, já é bom ter cuidado, porque não quer dizer que a pessoa vá transmitir essa doença, mas é bom evitar. Questão de crianças, é sempre bom a mãe estar olhando questão de olhos, questão de se os olhos estão secos, olhar a questão da boquinha, a boca muito seca é um indício de que pode ser alguma virose. Nessa época do ano também aumenta a questão de desidratação. E essas doenças respiratórias, se não tratadas, podem levar à desidratação. Então é bom sempre ter cuidado. Usar bastante alimento leve, usar bastante verdura, usar bastante líquido. Água de coco, Marcos, é muito bom porque a água de coco tem potássio, tem substâncias que são importantes, principalmente agora que a temperatura está baixa. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, tomar bastante líquido, tentar não exercitar, suponhamos, na hora que o sol estiver muito quente, tentar evitar exposição solar. Depois das 10 horas da manhã, tem que ter cuidado redobrado nessa época. Nós estamos conversando aqui no GO em Foco hoje com o Dr. Endrigo Viana. Hospital Olavo Schermer. Consultas, exames e cirurgias. São mais de 24 especialistas à sua disposição. Há 49 anos, o Olavo Schermer cuida de sua família. Diretor técnico Dr. Esron Marques de Brito.
Estamos de volta hoje entrevistando o Dr. Endrigo Viana aqui no GO em Foco Entrevista, e nós estamos falando sobre doenças respiratórias, sobre os problemas de saúde nesse período do ano, né? É aquele período que faz muito calor durante o dia, durante a noite já tem aquela friagem bem forte, características aqui da nossa região. Doutor Endrigo, é preciso evitar a automedicação, né? De que forma que a pessoa deve proceder neste caso? Sim, muito boa a sua pergunta, Marcos. A gente tem o costume de usar coisas que às vezes alguma pessoa indica. A automedicação é uma coisa muito comum. Temos que ter cuidado, porque às vezes usando um remédio, às vezes pode agravar a doença. Então, por exemplo, se você tem uma criança nessa época do ano que está gripadinha, se puder, leve ela para consultar na unidade mais próxima. Porque é assim, uma gripe, um resfriado, se não bem tratado, pode ser que depois vire outra coisa. Suponhamos, uma gripe que não tratada pode virar uma pneumonia, se não for bem tratado. Então, tudo é bom sempre consultar com um profissional médico, porque ele está qualificado para isso, Marcos. E tem que ser rápido, né, doutor? Porque às vezes a pessoa fica esperando, não, vai melhorar e acaba agravando a situação. Sim, isso acontece muito, que às vezes a pessoa vai deixando e nunca é bom. Tudo que a gente faz no começo é mais fácil, Marcos, para depois a evolução da doença ser favorável. Por exemplo, só para te dar um exemplo, uma pneumonia, se ela for detectada cedo, tudo leva a crer que vai ter uma boa evolução. Agora, se uma criança está com a pneumonia, se está há muitos dias, não foi medicada, não procurou um médico, pode ser que a pneumonia agrave e leve a outras doenças mais graves. Tá certo. Hoje eu entrevistei aqui no GO em Foco Entrevista o Dr. Endrigo Viana, clínico geral. Falamos sobre os problemas respiratórios, trouxemos dicas também para você que acompanha o GO em Foco. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que acompanhou esta entrevista. Acompanhe também o nosso trabalho pelo goemfoco.com.br, redes sociais, Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima entrevista. GO em Foco Entrevista. Oferecimento Hospital Olavo Schermer. Há 49 anos cuidando de sua família.